Bom, estão chegando, gratidão pela presença, esse nosso encontro aqui já marcado, né? Toda segunda-feira de cada mês. Boa noite, Ângela, quem está entrando aqui conosco no Instagram, também as nossas filhas que estão conosco no Meet. Gratidão pela presença. Vamos continuar o nosso estudo com um tema tão caro, tão precioso, que é meditarmos sobre o sofrimento e como nosso Senhor nos ensina uma virtude que nós temos que aprender sobre ela. Hoje, de modo especial, nós vamos meditar sobre as dores da Virgem Maria. E isso é fundamental, filhas, para nós compreendermos este estado da maternidade espiritual pelos sacerdotes. Então, espero que todas possam participar conosco, possam nos fazer perguntas, interagirem, porque esse que é o momento importante. Hoje eu estou em missão, estou na nossa casa de Araxá, Minas Gerais, aqui com os nossos filhos da Fraternidade Misericórdia Materna. Estou na nossa casa, no nosso Vale dos Sagrados Corações, que com a graça de Deus nós estamos fincando as nossas raízes aqui deste carisma, nesta cidade, neste lugar. Nossos filhos aqui, Eric e Flávia, com toda a sua família, estão nos recebendo, são os responsáveis aqui pela nossa casa. Então é com muita alegria que aqui da missão nós vamos fazer essa live hoje. Aqueles também que puderem depois acessar o nosso YouTube, nós estaremos com uma live também sobre o Rosário, e ficará salva para aqueles que quiserem também, que nós estamos iniciando no dia 25, uma cruz pelo Rosário, né? E intenções pelo nosso país. Consegue me ver aí, me ouvir direitinho, quem está pelo Instagram? Eu acho que deu uma parada aqui a internet, não sei. Da Travou? ligação. Pelo Meet tá, mas Tá. pelo Instagram não entrou, irmã. Mas algumas pessoas estavam dando aqui boa noite, acenando. Ah, então deve ter Voltou? voltado. Eu vou tentar aqui novamente. Deixa eu ver. Marli, sim, filha, pode falar? Eu acho que tinha travado aqui, mas agora voltou. Estamos com algumas pessoas ao vivo. Sim, conseguem me ouvir direitinho? Quem está pelo Instagram? Acredito que sim, porque tem algumas pessoas acenando aqui. Então vamos começar, né? Que a nossa internet aqui é um pouco lenta por causa do acesso mesmo, né? Do lugar que nós estamos. Então vamos começar com uma oração. Marli, filha, você levantou a mão, quer dizer alguma coisa? A Marli que está aqui pelo Meet? Não? Então vamos começar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Eu te dou a minha mão e prometo de coração
que por ti me deixo guiar com docilidade, para no céu alcançar a eterna felicidade. Assim seja. Amém. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio de vossa luz. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Com vosso Filho Homem Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Sim, que bom, algumas pessoas estão dizendo que saiu, mas voltamos aqui ao vivo, foi um problema aqui na nossa internet. Então vamos continuar aqui o nosso estudo sobre a divinização do sofrimento, do livro do Padre Adolfo Tanqueray. Nós meditamos já no primeiro capítulo deste livro, Jesus, o homem das dores, diviniza o sofrimento em sua pessoa. Então, nós meditamos que como, na dignidade de nosso Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele diviniza o sofrimento pela sua paixão e morte, para a salvação dos nossos pecados, e a sua ressurreição, que está ali toda a nossa redenção do nosso pecado original. Então, nosso Senhor vai sofrer, o Padre Adolfo Tanqueray, em todas as suas ações, em todas as suas práticas ao longo da sua vida pública, ele fará tudo isso de uma forma humana e de uma forma divina, ao mesmo tempo. Todas as ações, todas as dores, todos os sofrimentos, tudo aquilo que nosso Senhor viveu na sua vida pública, ele o fez ao mesmo tempo, humanamente, divinamente. Então, humanas, porque foram realizadas na e pela natureza humana de nosso Senhor, o Verbo encarnado, no seio da Santíssima Virgem Maria, mas também foram divinas, porque foram realizadas, o Padre Adolfo Tanqueray vai nos dizer, em última análise, pela pessoa do Verbo, que possui essa natureza humana e divina. É o que nós já sabemos como doutrina. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, em todas as ações de nosso Senhor, tem um valor divino no seu agir, pela pessoa que ele é, Filho de Deus. E isso traz uma responsabilidade, né, em cada uma das suas ações, que também confere a sua dignidade e o valor moral no agir de nosso Senhor. E isso para nós é muito importante, porque nosso Senhor então vai redimir, vai purificar, vai nos dar a graça da redenção em todos os aspectos da nossa vida. E nós precisamos lembrar disso. Então, nos sofrimentos de nosso Senhor, nós devemos nos unir a Ele. É isso que nós estamos tentando compreender e viver com essas lives, principalmente aquelas que são chamadas à vocação à maternidade espiritual pelos sacerdotes. Nós precisamos, e o Padre Adolfo Tanqueray vai dizer que, como cristão, nós devemos nos unir aos sofrimentos de Cristo, que não serão sofrimentos divinos os nossos, mas eles podem ser divinizados. E este é o ponto importante que nós devemos buscar, porque na nossa alma nós temos a graça santificante. E é por meio desta graça, vai nos dizer o Padre Adolfo Tanqueray, é que nós conseguimos, então, divinizar o nosso sofrimento. Então, aqui tem um aspecto muito importante para meditarmos, filho. Nós precisamos dos sacramentos, nós precisamos estar em estado de graça, para que nós possamos oferecer tudo a nosso Senhor e nos unirmos às suas dores. Então, se nós não estivermos vivendo verdadeiramente a nossa vida sacramental, não estivermos comungando, não estivermos em uma vida de oração, numa vida espiritual profunda, nós não conseguiremos, então, compreender a dimensão que é o sofrimento.
Se nós entendermos isso, ao longo deste ano todo aqui, com estas lives, né, com esta meditação deste livro que é tão profundo, estamos passando por ele de uma forma muito simples, né, mas é que traz uma profundidade, nós compreenderemos de fato cada cruz vivida, cada padecimento vivido, cada abnegação oferecida, cada penitência, cada mortificação que devemos fazer, como nós já falamos aqui em outros momentos. Então, compreendendo essa primeira parte, hoje nós entraremos no segundo capítulo. Como são divinizados os sofrimentos em Maria, a mãe das dores. Esta parte será muito importante, porque nós, chamadas a vivermos a maternidade espiritual pelos sacerdotes, participamos da maternidade espiritual da Santíssima Virgem Maria. E por esta participação, é que eu sempre digo nesta live que a maternidade espiritual é uma maternidade crucificada. É uma maternidade do sofrimento. Mas se nós entendermos o que é, então, este sofrimento e a dignidade que nosso Senhor deu ao sofrimento, a esta virtude, e tudo o que implica esta maternidade. Então, o Padre Adolfo Tanqueray vai começar nos dizendo nesse segundo capítulo que, associada à obra redentora de Nosso Senhor, está Maria Santíssima, que terá uma participação muito particular de suas dores, já que foi pelo sofrimento e pela humilhação que Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, em obediência à vontade do Pai, ele quis então salvar os membros pecadores do seu corpo místico. Então, aqui já tem muitos elementos para pensarmos, filhas e filhos, né? Que na última live nós tivemos alguns filhos nos acompanhando. Então, todos que nos acompanham, nós temos o quê? Primeiro, de novo, a divinização que nosso Senhor dá ao sofrimento. Então, e aqui uma virtude muito cara, que nós sempre falamos dela, a humildade. Então, são as virtudes do verbo. Então, se nós queremos compreender de forma profunda o sofrimento, todo o amor de nosso Senhor por nós, e temos que compreender e buscamos compreender como este sofrimento deve, então, passar por nós, nós devemos olhar para a humanidade de Cristo, nós devemos olhar para o Verbo encarnado. E as virtudes do Verbo são, e nós também já falamos aqui em outro momento, humildade, obediência e pobreza. E é o próprio Jesus que diz, a beata Conchita Cabreira, são as virtudes do meu coração. Eu, pequeno, na manjedoura, venho ensinar primeiramente o início da vida das virtudes. É por meio dessas três grandes virtudes: humildade, obediência e pobreza. Então, para nós entrarmos na vida das virtudes, nós precisamos desejar essas virtudes. São virtudes muito caras, muito profundas. Então, nós sabemos que não a conseguiremos de forma imediata. Deveremos lutar por elas. Deveremos buscar um exercício profundo e diário dessas virtudes. Então, Nosso Senhor aqui já nos explica, ele mesmo se humilhou. Desde a manjedoura, já fazendo a vontade do Pai, ele, verdadeiro Deus, se faz homem, para nos remir, para nos salvar, por amor a nós. Então, nós devemos desejar esta mesma humilhação. Devemos desejar esta submissão à vontade de Deus também, à vontade do Pai, como o próprio Cristo nos ensina. Depois, a outra virtude que eu já disse,
nosso Senhor se humilha, humilha por quê? Por obediência. Então, a outra virtude sempre que nós devemos buscar é a obediência. Só que o que nós devemos pensar? Que é o que nós estamos meditando aqui nessas lives. E hoje, ao final, falaremos um pouco mais sobre essa virtude. Eu não vou conseguir ter um coração pobre, humilde e obediente, como o do Verbo encarnado, do próprio Cristo, se eu não aprender a sofrer. Se eu não aprender a me abnegar, se eu não aprender a me penitenciar, se eu não aprender a me mortificar. E a Santíssima Virgem Maria é a grande prova de uma criatura que conseguiu viver profundamente essas virtudes e viveu profundamente o sofrimento. Então, o Padre Adolfo Tanqueray vai dizer que nada melhor para nos fazer compreender essa grande verdade do Cristo, que se humilha, se faz obediente à vontade do Pai para a salvação dos pecadores, que é o seu corpo místico, se nós olharmos para a participação daquela que, por vontade de Deus, foi a corredentora, que foi a Santíssima Virgem Maria. Deus quis a participação de uma mãe. Deus quis que a salvação das almas passasse pela generosidade dos corações de viver a cruz, de se unir aos sofrimentos desse divino Redentor. E por que Deus assim quis? Para expiar não somente as nossas faltas. Quando nós sofremos, filhas e filhos, nós estamos expiando não só os nossos próprios pecados, que nós devemos sim repará-los, mas também a de nossos irmãos. E isso também a Virgem Maria nos ensina. Então, a Virgem Imaculada, ela que jamais teve nenhum pecado, ela que foi imaculada, não sofreu falta nenhuma, vai nos dizer o Padre Adolfo Tanqueray. Não sofreu por seus próprios pecados, mas sofreu exclusivamente pelos nossos pecados. E o quanto os nossos pecados feriram o coração do seu Filho amado. Então, nós, que somos pecadores, miseráveis, temos que reparar nossas próprias faltas, assim como buscar reparar as dos nossos irmãos. E isso fez muito bem uma grande mãe espiritual, Santa Teresinha do Menino Jesus, que dentro, né, do claustro, de uma vida extremamente recolhida, né, Santa Teresinha do Menino Jesus viveu uma vida de reparação dos pecados de todos nós também. Foi grande mãe espiritual. Então, isso também mostra o quanto nós não precisamos, né, buscar uma vida ativista para que a gente possa, então, ajudar na salvação das almas, na reparação, como o próprio Padre Adolfo Tanqueray nos ensina. Então, o Padre conclui esta primeira etapa, esta abertura deste segundo capítulo, dizendo, então, que mais uma razão, ao olharmos para a Virgem Maria, para que nós possamos aceitar com um coração mais amável e generoso as cruzes que Deus nos envia. E mesmo para aceitar aquela que Ele nos prepara. E com isso, diz o Padre, tornará mais fecundo todas as nossas ações, apostolados. Então, filha, se nós queremos e nós estamos aí na ativa, somos participantes das nossas pastorais, nas nossas paróquias, ou somos de comunidade e vivemos ali os nossos apostolados, nós precisamos entender que ele se tornará fecundo se nós entendermos esse mistério do sofrimento, que o próprio Cristo nos ensina. Então, entendendo esse primeiro ponto, nós vamos meditar agora alguns elementos fundamentais dos sofrimentos de Nossa Senhora.
que vai nos ajudar muito a compreender, mais uma vez, esta vocação. Então, o primeiro ponto que o Padre Adolfo Tanqueray nos coloca é que nós devemos diferenciar a paixão de Jesus com a compaixão da Santíssima Virgem Maria. Então, a diferença essencial, ele vai dizer, é que, no plano divino, a paixão de Nosso Senhor era necessária para a salvação das almas, para a salvação dos filhos de Deus. Porque assim como Deus desejou uma reparação do pecado igual à ofensa que foi feita a ele, esta ofensa feita a Deus foi moralmente infinita. Então, olha a grande ofensa que os nossos primeiros pais fizeram a Deus. Então, era preciso que a reparação também tivesse um valor infinito, como foi a ofensa moralmente infinita a Deus. Então, nosso Senhor decreta que a salvação da humanidade passaria pelo sacrifício sangrento de um Calvário. Então, não tem como nós não abraçarmos a nossa cruz também, como o próprio Cristo abraçou. Então, passaremos por esse sacrifício sangrento para reparar as nossas faltas e as de nossos familiares, de nossa árvore genealógica, na medida que nosso Senhor assim desejar. Então, não precisamos ter medo, como nós falamos na última live, sobre alguns pontos que foram colocados, e perguntaram. Então, nós não precisamos ter medo, nós precisamos confiar em nosso Senhor. Porque por meio desta confiança e deixar abandono à vontade de Deus, Deus só nos dará aquilo na medida em que nós suportamos. E nós sempre ouvimos isso, e também nós podemos meditar isso no livro de Jó. Então, nosso sofrimento nunca será como o do outro. Então, nós não podemos mensurar isso. Nós não podemos dizer se é mais ou se é menos. Só Deus sabe a medida desse sofrimento. Então, dessa dolorosa paixão de nosso Senhor, que era tão necessária, segundo todos os desígnios providenciais de Deus, para que nos salvasse, não é esse o caso da compaixão de Nossa Senhora. Porque ela, sendo mãe do Salvador, ela foi associada à sua obra de redenção, mas de uma forma secundária. Então, a de Jesus foi necessária, a de Maria foi secundária, porque ela depende da obra principal e primeira de seu filho Jesus. Então, por isso que Nossa Senhora não é a redentora, ela é a corredentora, porque ela participa de uma forma secundária do projeto de salvação por meio do seu filho, Jesus. Então, somente depois que a humilde Virgem Maria disse livremente o seu fiat, o seu faça-se, é que o Verbo se encarna em seu seio virginal, podendo então realizar a obra primeira de Deus. Neste seio virginal, associada a esta obra de salvação, da nossa salvação. Então, era muito conveniente que fosse assim, porque se foi uma mulher virgem imaculada que entrou o pecado no mundo, era conveniente que fosse uma virgem imaculada que trouxesse a redenção. E isso também nós já sabemos, porque tantos e tantos santos nos ensina isto. Então, era necessário este corpo, e que um corpo em que ele iria se imolar. Então, olha uma outra virtude, filhas, que Jesus
a imolação. Nosso Senhor se imolou no seio da Virgem Maria, se fazendo carne, se fazendo homem. E ele se imola em cada sacrário, vai nos dizer São Pedro Julião e Aimar, para se manter ali vivo para a nossa salvação. Para que nós, então, ali possamos adorá-lo, amá-lo. Então, que nós lembremos sempre disso, né? A cada Santa Missa, a cada adoração, a cada visita ao sacrário, Nosso Senhor ali se imola. E aí o Padre Tanqueray ainda diz mais, né? Ele se imola pelo seu sangue que é derramado por nós no alto da cruz. Então, era justo que Nossa Senhora tivesse um papel importante em nossa salvação, mas um papel ainda secundário, que somente Jesus Cristo fora constituído o chefe espiritual da raça humana. E somente Jesus podia, pela união hipostática, conferir então a Nossa Senhora todo o valor infinito das suas ações. Então, é um papel subordinado, já que Nossa Senhora somente poderia merecer e satisfazer em virtude dessa estreita união com o seu filho. Então, Nossa Senhora se une de uma forma muito particular com Jesus. Então, assim continua o Padre Adolfo Tanqueray, pelo mérito de Maria, um mérito. E o Papa Pio X explica, faço aqui a citação dele, para a obra da salvação de todos nós, Cristo une-se de tal forma à sua mãe, que ela nos merece de conformidade, o que ele merece por justiça. Então, Nossa Senhora participa, né, tem esta certa participação, embora imperfeita, no papel de chefe da humanidade que pertence propriamente a seu filho. Por isso também ela vai ser designada mãe da humanidade, né? Mãe espiritual de todos nós. Então, todas as graças Nossa Senhora vai receber para que ela possa executar esta missão de co-redentora, porque ela é aquela que nos enviou a encarnação, a redenção. Por ela veio até nós a nossa redenção, né? Que possibilitou esta redenção pela encarnação do próprio Verbo. E aí o Papa Bento V é que vai dar este título a Nossa Senhora de co-redentora, né? No sentido restrito e secundário, como nós já meditamos, né? Nós já entendemos. Então, nós podemos acrescentar que os sofrimentos de Maria foram, no fundo, os mesmos sofrimentos do seu filho. Vai nos dizer aí o Padre Adolfo Tanqueray. Seu coração tão amoroso e tão compassivo sentiu vivamente as torturas físicas e morais infligidas a seu filho Jesus. E cada uma delas foi cravada profundamente em seu coração, em sua alma. É a espada de dor que traspassa o coração da Virgem, como está lá na profecia de Simeão, quando Nossa Senhora apresenta o pequeno Jesus no templo. Então, esses são os aspectos, né? E é muito belo como o Padre Adolfo Tanqueray termina, né? Ele termina com uma oração muito bela à Virgem Maria, dizendo: ó Virgem compassiva, ajudai-nos, pois, a nos manter perto de vós, ao pé da cruz, para suportar, sem queixas, as dores que aprouver a divina vontade. Enviar-nos para nos associar a esta obra redentora, porque nós também somos chamados
a participar desta corredenção com a Virgem Maria, para oferecer, como nós estamos meditando, os nossos sofrimentos, para reparar os pecados da humanidade e também reparar o coração de Jesus, porque assim ele quis. Pela misericórdia de Deus, ele nos chama a esta participação, a nos associarmos a esta obra. Certo, filhas? Este foi o primeiro ponto, né? A diferença entre a paixão de Jesus Cristo e a compaixão de Maria Santíssima. Agora, o segundo ponto, a imensidão das dores de Nossa Senhora. Então, segundo os testemunhos de vários santos que nós já escutamos, ouvimos ou lemos, não poderemos jamais compreender a imensidão das dores e da profundidade dos sofrimentos de Nossa Senhora. Porque nunca poderemos compreender a grandeza do seu amor. Eis o mistério, filhas, do sofrimento, o amor. Então, se não suportamos ainda os sofrimentos, é porque não amamos o suficiente. É porque ainda nos falta o amor. E isso é uma grande verdade, porque o próprio Deus Pai fala a Santa Catarina de Sena, naquele livro O Diálogo. Ele vai nos dando graus do amor. E ele fala que muitos de nós ainda estamos naquele amor servil, o amor do medo. Tenho medo de Deus, tenho medo da punição, tenho medo do pecado. Então ainda não é um amor verdadeiro. Ou temos um amor interesseiro, aquele amor que visa a consolação, visa as graças que nosso Senhor nos concede, visa tantos e tantos interesses e consolos, mas não visa exclusivamente a Deus, por quem Ele é, né? O nosso Salvador, o nosso Criador, o nosso Redentor, aquele que nos sustenta, que nos ama, que só sabe nos dar amor, como diz São João Evangelista. Então aqui nós vemos que quanto mais cresce o nosso amor, mais nós suportaremos os sofrimentos e mais nós desejaremos a reparação. E este é o amor, filhas, que nós devemos pedir nesta vocação à maternidade espiritual pelos sacerdotes. Tão necessária para o nosso tempo, que nós amemos os nossos filhos sacerdotes, que nós amemos a nossa igreja. Seja qual for o sacerdote, seja qual for a mazela e o sofrimento que esse sacerdote vem passando, na sua humanidade, onde os seus vícios, ou as suas fraquezas, ou suas misérias estão tão visíveis para a humanidade e para os fiéis, mas que nós possamos amá-lo e possamos desejar reparar as suas faltas, para que aquele sacerdote encontre o caminho e encontre como orientar e pastorear o seu rebanho para a salvação das almas. Esse deve ser o nosso desejo, como a Virgem fez. A Santíssima Virgem Maria sofreu pela traição de Judas. A Virgem Maria sofreu com a negação de Pedro. E por graça e misericórdia traz Pedro de volta. E Pedro se torna aí aquilo que nosso Senhor desejava dele, o alicerce da nossa igreja, a primeira pedra fundamental, o nosso Papa. Então, nós devemos fazer como a Virgem, ela ama a todos os seus filhos, e sofre por cada um deles. Isso também nós aprendemos muito com os santos, né? Então, o pensamento da igreja, na sua liturgia, em tudo, apresenta, né, este sofrimento da Virgem. Tantos santos marianos, né, que vão nos ensinando. E tem alguns pontos, né, levantados pelo padre Adolfo Tanqueray para nós entendermos a imensidade desta dor. A primeira, ele coloca que é pela aguçada sensibilidade da Virgem Maria, né?
Então, precisamente, Nossa Senhora deveria ser a mãe do homem-Deus, né? E para ser uma vítima digna de ser oferecida à Trindade Santíssima. Então, a Santíssima Trindade confere à Santíssima Virgem Maria graças abundantes, como nós também vemos e nosso pai fundador, Frei Paulo Maria, vem meditando na catequese mariana deste mês, que todo ano ele faz uma catequese a Nossa Senhora, ele vem nos ensinando a beatitude de Nossa Senhora, a plenitude de graça nela, como os santos padres nos ensina e toda a Santa Igreja, né? Então, da mesma forma que ela foi oferecida a ela, melhor dizendo, né, tais graças, né, ela também recebe a capacidade de sofrer. Essa capacidade do sofrimento na Virgem Maria, né, tem a ver com a sua missão de cooperar nesta redenção de forma secundária, como já vimos, e também por esta mesma sensibilidade, né, que a Santíssima Trindade concedeu a ela, gera nela uma amplitude em seus sofrimentos. Então, esse seria o primeiro ponto, né? Na mesma proporção que Nossa Senhora recebeu grandes graças, torna-a mais sensível para sofrer. E nós vamos entender agora pelo segundo ponto. O segundo ponto dessa imensidade de dor, dessa imensidão das dores da Virgem Maria, está na sua eminente santidade. Então, a santidade de Nossa Senhora também ultrapassa a todos os santos. Então, se nós reunirmos, diz muito dos santos marianos, todos os santos, nós não chegaremos à perfeição da santidade da Santíssima Virgem. A santidade não existe sem grandes sacrifícios e por isso, diz o padre Adolfo Tanqueray, a santidade da Virgem se torna tão magnífica, porque ela sofreu dignamente. E não só num sofrimento de derramamento de sangue por Jesus Cristo, nós encontraremos uma verdadeira santidade, ele vai dizer, mas comparada por todos aqueles que se santificaram, que testemunharam o amor de Deus, que viveram um contínuo espírito de sacrifício, de imolação da sua vontade, abraçando a vontade de Deus, a santidade da Virgem Maria ainda é maior. Então, do que todos os mártires e de que todos os santos, né, que viveram nesse espírito contínuo de doação a Deus, a Santíssima Virgem ainda tem um grau maior de santidade. Então, esse é um ponto muito importante também para nós meditarmos, né? São mártires, vai nos dizer o padre Adolfo Tanqueray, ainda hoje, aqueles que se oferecem como vítimas de holocausto. Seja a justiça divina para reparar seus pecados, de seus irmãos, seja o amor infinito e misericordioso, né, para que seu coração, consumindo em chamas de caridade, de amor, né, como uma hóstia viva, consagrada ao serviço de Deus e para a salvação das almas. Então, filhos e filhas, o martírio, ele não se dá apenas pelo sangue, e é isso que a Virgem Maria vem nos ensinar, mas também um martírio que a igreja chama de martírio branco, é o martírio da alma, é o martírio da imolação, né, nas pequenas coisas, como Santa Teresinha do Menino Jesus também nos ensina. Então, Nossa Senhora, mais do que todos, sofreu esses diferentes tipos de martírio. No silêncio da dor do coração dela, né? Na troca de olhares com Nosso Senhor, ou com cada um dos filhos, né, que ali estavam presentes. E esse é o ponto que nós meditaremos, o terceiro ponto agora, que é o amor por Jesus.
Ninguém amou Jesus como a Santíssima Virgem Maria amou. Ninguém amava a Deus Pai e toda a Santíssima Trindade como a Virgem Maria. Nossa Senhora, então, se entregou verdadeiramente a Deus, né? Seu coração era virginal, era uma centelha viva do amor divino. Desde sempre, vai nos dizer o Padre Adolfo Tanqueray, né? Ela o ama com toda a alma, como se Deus, né, amasse o seu filho, né, o mais belo, o mais amoroso, o mais amável, pelo coração da Virgem Maria. Então, já imenso era este amor no dia da encarnação, né? E só fez aumentar cada vez mais, né, este amor de Nossa Senhora. Então, como diz Bossuet, para fazer da Virgem uma mártire, não era preciso acender um fogo, não era preciso colocar uma arma na mão dos carrascos, nem incitar a ira de qualquer perseguidor. Bastava mesmo a cruz de seu amado Filho Jesus. Então, Nossa Senhora, ao olhar para aquela cruz, já era um enorme sofrimento na sua alma. Os olhares, cada pancada sofrida, né, por Nosso Senhor, era o martírio da alma de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora sentiu todas essas dores, como nós já falamos, né? A cabeça perfurada pelos espinhos, Nossa Senhora sentiu cada pontada, nos diz o Padre Adolfo Tanqueray, né? O vinagre, né? Cada bebida amarga, ela sentiu. Seu corpo estendido na cruz, Nossa Senhora sofreu a mesma violência, né? Então, se os mártires se consolavam quando torturados, ao lançar um olhar para Nosso Senhor, e eram ali consolados, né, alimentados, em Maria Santíssima não havia consolo. Vai nos dizer o Padre Adolfo Tanqueray. Cada olhar que Nossa Senhora trocava durante a paixão com Jesus era para ela motivo de grande dor e do aumento das suas dores. E ainda aumentava ainda mais as dores no próprio Cristo ao ver a sua mãe sofrendo daquele jeito, daquele modo. Então, Nossa Senhora é verdadeiramente, vai nos dizer o Padre Adolfo Tanqueray, a rainha dos mártires, a grande sofredora, que nos ensina muito o modo de como sofrermos. E o último ponto da imensidade das dores da Virgem Maria são as luzes sobre Deus e o pecado. No Horto das Oliveiras, Nosso Senhor Jesus mergulhou numa agonia profunda, uma agonia mortal, né? Pelo conhecimento que Jesus tinha da santidade de seu Pai, de Deus Pai, e do tamanho da ofensa, como nós já dissemos que foi infinita, que o pecado causou a Deus. E Maria Santíssima, mais do que ninguém, nos afirma o Padre Adolfo Tanqueray, participa deste mesmo conhecimento. Então, desde o despertar da razão de Nossa Senhora, seu primeiro olhar foi para Deus, que é a própria santidade. E ela tem a perfeição do conhecimento, que nós jamais poderemos compreender. Como Nossa Senhora conhece a Deus, conhece quem é Deus. E ela recebe luzes sobre esse mesmo pecado, sobre a feiura deste pecado, do qual ela foi isenta, do qual ela é imaculada. Então, ela traz em si todo esse conhecimento da causa deste pecado ao coração de Deus, o seu horror, né? E isso agrava ainda mais o martírio no coração da Santíssima Virgem, todo o seu sofrimento, por ela conhecer a Deus e conhecer a feiura do pecado.
Então, isso traz em seu coração um grande dever de expiar por esses pecados. E esse é o mesmo desejo que nós devemos imitar da Virgem Maria, né? Então, em seu coração, ela também sofre a mesma agonia mortal que Jesus sofreu no Horto das Oliveiras. E ela sofre ainda mais ao ver o filho sobrecarregado pelos pecados do mundo inteiro. Então, a alma de Nossa Senhora, conclui o Padre Adolfo Tanqueray, nos aparece como um oceano de dores cuja imensidão deve nos apavorar, o quanto a Virgem sofre. Isso é doutrina, isso é fato, filhas e filhos, na nossa igreja. Tanto é que a igreja propõe a nós a meditação e a imitação das 7 principais dores de Nossa Senhora. Muito conhecida por nós e muito meditada no período da Quaresma, que é a profecia de Simeão, né? Que a espada de dor lhe traspassaria a alma. Ali inicia o grande martírio da Virgem. A segunda dor, a fuga para o Egito, onde Nossa Senhora passa por várias provações, a provação do exílio, de estar depois numa terra estrangeira. A terceira dor, a perda de Jesus no templo, quando ela passa ali 3 dias em profunda agonia, procurando por Nosso Senhor, e quando ela encontra, ela ainda guarda e precisa meditar no seu coração sobre essas dores. A quarta dor, o encontro com Jesus, quando ele carregava a cruz no caminho do Calvário, que, como nós já vimos, para ela é motivo de grande dor. A quinta dor, a crucifixão do Salvador. Ali, Maria Santíssima acompanha cada detalhe e sofre ali amargamente, né? Profundamente entristecida com aquele momento e vivendo ali todo ele em sua alma por esse martírio branco. A sexta dor, quando Nosso Senhor é descido da cruz, né? E ali em seu coração materno repassa toda a dor. E é muito belo, né? Quando Nossa Senhora cuidando ali do corpo de Jesus, né? Limpando o sangue, o tamanho amor ali, a resignação profunda do coração da Virgem. E a sétima dor, o sepultamento de Jesus. Ali a Santíssima Virgem foi privada por algum tempo da visão do seu filho. E aqui está, filhas, neste dia, o mistério da maternidade espiritual. No sábado santo, quando Nosso Senhor desce à mansão dos mortos, a Santíssima Virgem fica ausente desta visão. E ali ela recorre aos seus filhos, os seus filhos espirituais, dados pelo próprio Cristo no alto da cruz, antes da sua morte física para a sua ressurreição. Então, a Santíssima Virgem ali exerce de forma plena, chega ao auge a sua maternidade espiritual pela humanidade. Então, Nossa Senhora das Dores, por meio dessas 7 principais dores que a Igreja nos eleva, e nós não sabemos que não foram só essas, mas aqui a Igreja pega as 7 principais. Então, Nossa Senhora iluminada no nosso espírito, ela aquece o nosso coração e nos ilumina, para que nós possamos, filhas, seguir o mesmo caminho, ajoelhados ao lado dela, aos pés da cruz, que nós possamos viver profundamente os sofrimentos que Cristo nos dá, né? E concluo com uma virtude, né? Este capítulo que eu acho muito importante, creio ser muito importante para nós, a abnegação. E aqui eu uso a beata Conchita Cabreira, que no seu livro Tratado Prático sobre os Vícios e as Virtudes,
ela traz a primeira família de virtudes como a família do sofrimento. E nós estamos meditando pouco a pouco essas virtudes aqui nesses encontros. E hoje eu queria que nós ressaltássemos um pouco a virtude da abnegação, que faz parte da família do sofrimento. Então, para vivermos este sofrimento, nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem dialoga aqui com a Beata Conchita, ele fala para ela que a abnegação é uma formosa virtude do coração dele, que a abnegação é filha do sofrimento e da mortificação. Então, precisamos aprender a sofrer e a mortificar para nós compreendermos o que é abnegar. E apoiado em Jesus é que nós vamos compreender essa virtude da abnegação. Porque Jesus é o próprio modelo e a própria força desta virtude. Quanto nosso Senhor abnegou, quanto nosso Senhor renunciou para nos salvar, e o quanto nós temos renunciado por Deus. Ou nós estamos ainda presos àquilo que nós queremos, no tempo em que nós desejamos, da forma que nós projetamos. E assim será impossível, filhas, nós chegarmos a compreender a admissão de um sofrimento. Se estamos ainda presos em nós, no nosso amor próprio, que é o vício contrário à virtude do sofrimento, ou o egoísmo, que também é contrário à virtude do sofrimento, eu jamais conseguirei ter um coração abnegado. Então, o campo da abnegação, Jesus vai dizer, é muito extenso. Mas tem uma missão muito constante e forte no nosso caminho do sofrimento. Muitas vezes é uma virtude oculta aos nossos olhos, esquecidas por nós, mas ela regozija-se ao olhar de Deus. Deus se alegra e contempla esta virtude numa alma. Então, geralmente, ela passa despercebida pelo mundo, a abnegação. Até porque o mundo hoje nos ensina a negar o sofrimento e a buscar o prazer. Então, uma virtude como esta não será vista pelo mundo, nem quista por ele. E nosso Senhor diz que é uma virtude que queima no holocausto. A abnegação, filhas, é a virtude que nos dará o domínio de nós. Se nós queremos, então, dominar a nossa carne, dominar os nossos pensamentos, precisamos ter a virtude da abnegação. Ela nos torna ocultos nesta vida de recolhimento que nós sempre falamos, nesta vida silenciosa, que deve ser a vida de uma mãe espiritual pelos sacerdotes. Então, eu preciso me embelezar da virtude da abnegação. Então, o que essa virtude gera? Ela gera a ira no inimigo. Né? Ela gera, então, uma contrariedade muito profunda em Satanás. E, ao mesmo tempo, ela vai atrair o quê? A presença de Deus, as bênçãos de Deus, a graça de Deus para aquela alma que é abnegada. É uma alma feliz, é uma alma unida a Deus. Jesus chega a dizer que a abnegação é o aroma do coração divino dele. Né? Então, Satanás fica muito em guerra, né? Voraz, diante de uma alma abnegada. Então, quais são os principais inimigos para que uma alma não seja abnegada? O orgulho, o ócio, a tristeza e o desânimo. Todos esses vícios, filhas, são alimentados hoje pelo mundo. Nossas crianças estão cada vez mais preguiçosas,
estão cada vez mais ociosas, né? E estão cada vez mais tristes, a ponto de estarem cometendo o suicídio, né? Acabando, atentando contra a sua própria vida. Isso é uma grande tristeza. E não só as crianças, né? O desânimo, as pessoas andam sem força para lutar. Por quê? Porque nós não entendemos a dimensão de uma virtude como essa, a virtude da abnegação. Bem, filhas, esse era o desejo hoje, trazer algum desses pontos. Agora eu abro para que as senhoras façam alguma pergunta neste tempinho. Eu vejo que já estamos um pouco hora avançada, né? Mas abro então para que as senhoras façam alguma pergunta, quem está no Meet ou também quem está aqui conosco ao vivo no Instagram. Alguma pergunta? Sempre começamos muito silenciosas e depois começam as perguntas. Então, eu só reforço que a gente está meditando este livro, né, do Padre Adolphe Tanqueray, A Divinização do Sofrimento. Na próxima quarta, segunda-feira do mês, entraremos no terceiro capítulo, né, depois de termos aí meditado sobre Jesus, né, divinizando o sofrimento. Hoje meditamos sobre a compaixão da Santíssima Virgem Maria, né? Só citamos as suas 7 dores, porque penso ser conhecida, né, por todos, e depois entraremos no terceiro capítulo, né, que é Jesus sofrendo em seus membros e diviniza os seus sofrimentos. Então, veremos na próxima live como Nosso Senhor diviniza os nossos sofrimentos, né? Como nós já entendemos no primeiro capítulo que ele diviniza os sofrimentos, porque ele mesmo, né, sofreu por nós. Reforço aqui o convite que nós hoje da Fraternidade Misericórdia Materna no YouTube estávamos ao vivo com uma live sobre o Rosário, porque vamos iniciar no dia 25 agora de maio uma cruzada pelo Rosário, em intenção pelas famílias, pelas mães, pela maternidade, pelo nosso país. Então, convidamos a todos, quem tiver interesse, por favor, entre em nossas redes sociais. Existe um link, um grupo, que a irmã Clara Maria do Santíssimo Sacramento, da nossa comunidade, do nosso instituto, está conduzindo e orientando para que nós possamos nos unir aí em oração pelo nosso país, pelas nossas famílias, para o fim pleno e absoluto desta pandemia e por tantas intenções, pelos nossos sacerdotes, pela nossa igreja. Então, que as senhoras, senhores que estão nos escutando possam se unir a cada um de nós. Hoje, sem pergunta, podemos encerrar a nossa live. Então, lembrando que na segunda quarta-feira de cada mês, nós também estamos com uma live sobre a maternidade espiritual pelos sacerdotes, meditando o livro da Congregação do Clero, que é a adoração eucarística pela santificação dos sacerdotes, maternidade espiritual. Então, quem também puder nos acompanhar, sempre esse horário de 20h30, no nosso Instagram, Misericórdia Materna, tudo junto. E toda quarta, segunda-feira do mês, estamos aqui no Instagram do nosso apostolado da Maternidade Espiritual pelos Sacerdotes, mães.sacerdotais, meditando sobre o sofrimento neste livro do Padre Adolphe Tanqueray. Quando terminarmos este livro, passaremos a um outro livro para entendermos o mistério da reparação. Está bem? Então, quem quiser rever, estará esta live no nosso Instagram ou também
no YouTube. Então, vamos rezar. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Gratidão a todas, a todos. Deus abençoe. Santa noite. Obrigada, irmã. Santa noite. Santa noite, filhas. Hoje vocês ficaram muito silenciosas. Amém. Santa noite. Deus abençoe.